Partimos para a análise. Está connosco o comentador da RTP, Ricardo Jorge Pinto. Bom dia, Ricardo. Olá, bom dia. Vemos esta recomendação de Bruxelas e também agora questiona-se o que é que poderá trazer esta decisão, se bem que muitos consideram que é uma notícia com impacto mais político do que económico. Não sei qual é o teu entendimento. É verdade, há aqui uma dimensão política que é relevante e apesar de, como tu disseste muito bem, ser apenas uma recomendação, a decisão final tem que ser do Conselho Europeu, a verdade é que há aqui já uma porta muito aberta para essa saída e essa saída tem impacto direto na economia por aquilo que é o relevo que tem para a confiança que investidores estrangeiros têm em Portugal e também para a flexibilidade que a partir de agora o governo português passa a ter, nomeadamente para introduzir projetos de investimento que possam de alguma maneira tocar naquilo que são as metas do déficit, mas há sobretudo aqui um impacto político que vai agora, certamente nos próximos dias e nas próximas semanas, a ser amortizado por António Costa e pelo Partido Socialista, particularmente no que diz respeito ao entendimento que faz com os partidos à esquerda, que estão a olhar para estes números, obviamente, como um sinal de que, a partir de agora, podem exigir mais daquilo que é uma maior flexibilidade do governo relativamente a medidas que bloquistas e comunistas há muito têm vindo a pedir. Portanto, haverá essa maior flexibilidade, mas também o grau de exigência vai subir. É verdade, porque a partir de agora Bruxelas vai começar a olhar para o déficit e vai começar a pedir que Portugal se aproxime dos 60% da dívida geral. Nós estamos nos 130%, há aqui um caminho muito longo a percorrer, mas que começa agora a ser olhado com maior seriedade por parte dos nossos parceiros europeus, mas obviamente que isso é apenas uma parte que extravasa aquilo que é o imediato. E o imediato é que, a partir de agora, na verdade, Portugal tem uma maior margem de manobra para fazer várias coisas. E aqui, quanto a mim, é que estará a questão política central, que é ou continuar nesta senda de diminuição sucessiva das metas do déficit, ficando bastante abaixo daquilo que a União Europeia está a pedir, e isso é o que, por exemplo, à direita se ouve como recomendação, mas não é o que à esquerda se pretende, porque o que à esquerda se pretende é que isto seja aproveitado para que haja maior investimento público, mesmo que em algumas circunstâncias as metas do déficit possam não ser cumpridas. Até porque exatamente uma das consequências ou vantagens desta saída é que Portugal pode agora com maior facilidade esticar a corda relativamente a essas metas do déficit e é isso que bloquistas e comunistas vão pedir. Onde é que o Partido Socialista se vai situar? Essa é, quanto a mim, a grande incógnita e vamos ver com atenção as palavras de António Costa quando ele quiser comentar esta saída do déficit excessivo. Portanto, essencialmente o que Portugal ganha com isto é reputação. Terá um investimento, como disseste, mais facilitado. Relativamente às agências de rating, poderemos ter uma inversão na avaliação ou uma perspectiva melhor? Eu penso que sim. Essa não é a minha área de especialidade, mas aquilo que eu ouço os analistas económicos dizer é que, embora não de forma imediata, a médio prazo isto poderá fazer com que as agências de rating olhem para Portugal com uma outra simpatia e com um outro otimismo, retirando eventualmente a médio prazo Portugal da zona de lixo onde neste momento está. Mas, como tu dizias há pouco e muito bem, é sobretudo ao nível da reputação, e a reputação é em parte atribuída ou colocada nas mãos dos investidores, que isso pode ter um maior impacto, porque Portugal precisa neste momento de aumentar substancialmente o ritmo de crescimento da economia. E isso faz com investimento público, maior consumo interno e maior investimento externo. E aí a questão da reputação é absolutamente essencial. Até que ponto Portugal será capaz de tirar proveito disso? Isto é, como é que agora, olhando para uma série de outros índices, nomeadamente os índices de desenvolvimento da economia, que começam claramente a melhorar, isso pode ser uma alavanca para uma alteração daquilo que é a condição estrutural em que a economia se movimenta? Essa aí é, obviamente, a dúvida que agora se coloca, porque os analistas dizem também que o crescimento que tivemos neste último trimestre pode não se repetir até ao final do ano e, portanto, não há nenhuma certeza sobre o crescimento da economia a 2% e a 3%, como agora tudo indica pode estar a acontecer.
E isso é aquilo que António Costa vai ter que gerir com muito cuidado, porque agora a expectativa é muito maior e à esquerda vai-se começar certamente a pedir mais benefícios fiscais e também mais investimento público. Até que ponto os cofres do Estado têm capacidade para dar resposta a isto, embora os especialistas digam que já há aqui uma almofada de 1.500 mil milhões de euros disponível para fazer esse investimento. Essa é uma resposta que António Costa terá que dar já nos próximos tempos. Agora, é preciso perceber também que estamos numa época pré-eleitoral de autárquicas e, portanto, toda esta gestão tem esse enquadramento político que agora terá que ser colocado em cima da mesa para se tomarem as tais decisões que o Partido Socialista e o Governo terá que tomar. E voltamos à análise em estúdio com o comentador da RTP, Ricardo Jorge Pinto. Ricardo, é uma recomendação de Bruxelas que vai ser levada agora ao Conselho Europeu para uma decisão final. O Conselho Europeu costuma seguir as recomendações da Comissão Europeia? Costuma, e esta recomendação é, de resto, muito assertiva. Havia aqui uma variável, havia aqui uma incógnita, que era de que forma é que a Comissão Europeia estava a olhar para a recapitalização da Caixa Geral de Depósitos. E haveria ali 3 hipóteses. Uma era adiar esta decisão, considerando que ainda não sabia qual seria o impacto dessa recapitalização. A outra hipótese mais dramática era impedir esta saída do déficit excessivo, exatamente por considerar que essa recapitalização poderia ter um impacto muito significativo nas contas do déficit em Portugal. E a terceira hipótese, que era aquela que foi agora tomada, era de assumir já que o impacto dessa recapitalização não é significativo. E essa aí é a melhor das notícias para o governo português, porque, conhecida já esta decisão, e já tínhamos comentado há pouco, faltava ainda saber de que maneira que ela era enquadrada. E o enquadramento é extremamente positivo para Portugal, porque considera que há uma unanimidade naquilo que é a percepção da evolução da economia portuguesa e, portanto, independentemente daquilo que é agora as ajudas que tenham que ser feitas aos bancos, a Comissão Europeia considera que Portugal está em condições para manter um caminho fora desses constrangimentos do déficit excessivo. E isso vem ao encontro daquela que é uma preocupação, que de resto foi agora aqui expressa, que é sobre a estabilização do sistema financeiro português. Há aqui um cuidado muito grande em garantir que os bancos portugueses, que nos últimos anos têm tido um rendimento inferior a 7%, é o pior índice europeu, logo a seguir à Itália, e portanto há aqui um cuidado da Comissão Europeia em garantir que os bancos ficam de alguma maneira salvaguardados naquela que é a estratégia que Portugal e a União Europeia de maneira geral, tem relativamente ao sistema bancário. E, portanto, esta questão das metas do déficit ficam paralelas a esses cuidados do banco. E era isso que António Costa poderia temer e agora certamente ficará bastante mais sossegado. O Presidente da República reagiu não salientando o caminho que o Governo está a seguir, mas antes os sacrifícios dos portugueses, e disse mesmo, amanhã terá de continuar o trabalho. Pois, ele quis aqui encontrar um ponto de equilíbrio entre aquilo que era o elogio que teria que ser feito a António Costa, mas também o reconhecimento de um esforço feito pelo anterior Governo para que se chegasse a este ponto. E desse ponto de vista, Marcelo Rebelo de Sousa quis ser magnânime, quis conseguir albergar quer o elogio a este Governo, quer o elogio ao anterior Governo, mas sobretudo, como ele disse, aos portugueses, que no fundo foram eles que estiveram sujeitos a todos os sacrifícios para aqui chegarmos. Marcelo Rebelo de Sousa foi também muito cauteloso relativamente ao caminho que é preciso seguir a partir de agora, ou seja, disse aquilo que é, no fundo, o bom senso. É preciso continuar a trabalhar e é preciso aproveitar este bom clima para fazer maior investimento, para que esse maior investimento crie maior riqueza e, criando maior riqueza, ser possível um melhor bem-estar dos portugueses, independentemente dos constrangimentos que a Europa tem relativamente a estas matérias. Agora, todos percebemos que por detrás destas palavras da Comissão Europeia continua uma enorme cautela, quer relativamente àquilo que são os cuidados em relação ao déficit, e por isso é que foram salientados aqui as expectativas e as estimativas do governo português de continuar a descer o déficit nos próximos anos, mas também relativamente àquilo que é o investimento que é preciso fazer para salvaguardar aquilo que é não apenas a questão da inovação, o investimento na inovação, mas também os cuidados com os gastos, quer na área da saúde, quer na área das pensões. Duas matérias que já percebemos que são muito sensíveis para a União Europeia, e esta recomendação foi não apenas feita relativamente a Portugal, mas relativamente a outros países que estão agora sob observação.
Relativamente à luta política interna, podemos ter aqui a oposição a referir que este caminho foi feito antes, portanto, e querer tirar partido também daquilo que é agora anunciado. Na oposição à direita é isso certamente que vamos ouvir. Pedro Passos Coelho, Assunção Cristas a dizer que isto é também o resultado de um esforço muito grande feito pelo anterior governo para que as condições de desenvolvimento da economia chegassem aqui. Pedro Passos Coelho já começou com essa narrativa, dizendo nomeadamente que a diminuição do desemprego, que é uma das variáveis fundamentais, tinha sido já uma aposta fundamental do seu governo e, desse ponto de vista, tentando retirar algum mérito a António Costa. Mas há também a oposição à esquerda, que, embora seja obviamente muito mais simpática para com a posição do governo, vai certamente querer tirar proveito destas condições, nomeadamente pedindo a António Costa maior investimento público e também, mas essa vamos ver qual é que é a mensagem, nomeadamente do Bloco de Esquerda, pedindo maior flexibilidade fiscal para o ano de 2018. Mas certamente haverá uma maior exigência da oposição à esquerda relativamente ao que o Governo tem vindo a fazer nesta área económica. Ricardo, já aqui há pouco salientávamos este efeito positivo essencialmente em termos de reputação. É verdade, isso é muito importante. Há pouco o Financial Times, que é um prestigiado jornal económico, publicava um artigo onde falava exatamente daquilo que é o resultado destas políticas de anti-austeridade, reconhecendo que, na verdade, a estratégia montada por António Costa está a ter melhores resultados do que aquela mais austeritária que tinha sido implementada em Portugal durante o período de resgate. E isso é, de alguma maneira, um sinal de que há aqui um outro clima para acolher, até em termos europeus, esta estratégia que é considerada, digamos assim, politicamente mais de esquerda, por contraposição a uma política mais conservadora que, por exemplo, Pedro Passos Coelho tem vindo a defender. E o próprio economista-chefe do FMI, que esteve aqui durante o período de resgate, já veio reconhecer que, na verdade, eventualmente, se esta política menos austeritária tivesse aparecido um pouco mais cedo, talvez os resultados tivessem sido obtidos também mais cedo e, portanto, talvez tenha havido aqui um excesso naquele que foi o esforço de correção austeritária de uma situação grave em que o país se encontrou. Isso é, para António Costa, o melhor dos cenários para agora ele vir legitimar aquilo que é a sua posição, não apenas politicamente, de forma interna, mas também perante o exterior, com essa questão fundamental da reputação de um país que agora parece oferecer condições de maior estabilidade para quem quiser investir. Uma maior estabilidade no país que os partidos à esquerda, PCP e Bloco de Esquerda, agora vão exigir mais do Governo. Claro, e estas palavras do Ministro da Economia são significativas do cuidado com que o Governo terá agora que olhar para este clima, porque há aqui duas possibilidades. Uma é aproveitar esta flexibilidade que a Europa agora dá para sedimentar aquilo que é a correção do déficit e a correção da dívida portuguesa, para que a Europa continue a olhar com maior confiança para o clima económico português. A outra possibilidade é aproveitar este ambiente para fazer maior investimento público, independentemente das metas do déficit, que é isso que bloquistas e comunistas têm vindo a pedir, nomeadamente o Partido Comunista, que tem sido aí bastante mais assertivo. Jerónimo de Sousa já disse por várias vezes que não entende sequer porque é que Portugal tem que continuar a cumprir estas metas do déficit, que deveria aproveitar a riqueza que está a ser construída, não para diminuir o déficit, mas para criar mais investimento, também para ajudar as famílias mais carenciadas a terem uma melhor situação. E por isso é que, muito provavelmente, iremos ouvir o Partido Comunista agora a pedir um maior aumento das pensões, eventualmente mais flexibilidade no setor fiscal, pedindo menor carga fiscal, sobretudo para as famílias que ganham menos, e também um maior investimento público em áreas fundamentais, a área da educação, a área da saúde, onde se percebeu há muitos setores da máquina do Estado que estão neste momento claramente em déficit, isto é, com enormes dificuldades para dar resposta àquilo que são as solicitações dos clientes desses mesmos serviços públicos. E vemos aqui, Ricardo, que essencialmente o que é sublinhado é o déficit, a descida para 2% do produto interno bruto em 2016
que está abaixo da meta dos 3% do Pacto de Estabilidade e Crescimento. É isto essencialmente que sublinha a Comissão Europeia. É verdade, mas um outro aspecto que é também particularmente importante e que em termos políticos poderá ter um significado bastante relevante, que é o reconhecer que os esforços de reformas estruturais que Portugal está a fazer têm sido suficiente, ou pelo menos está a ser adequado. Porque essa é uma das críticas que se ouve muito à direita, isto é, que o Governo está a conseguir alguns resultados económicos, mas à custa de uma travagem muito súbita das reformas que tinham sido prometidas durante a campanha eleitoral. E Pedro Passos Coelho tem atirado muitas vezes essa farpa a António Costa, dizendo onde é que estão as reformas. Se é pedido ao PSD soluções alternativas, então porque é que antes o Governo não aplica as soluções que ele próprio tinha prometido durante a campanha eleitoral? O que a Comissão Europeia agora aqui vem reconhecer é que, na verdade, Portugal está a fazer algumas dessas reformas que são importantes, nomeadamente na área laboral, onde se percebe que a Comissão Europeia tem alguma atenção, tendo em conta o clima geral de crescimento do emprego na Europa. Isso foi, de resto, também salientado, falando-se dos 6 milhões de novos postos de trabalho que foram criados nos últimos tempos. E para isso, Portugal terá que dar também um contributo e para isso são precisas reformas que a Comissão Europeia agora admite que estão a ser feitas. Isto para Pedro Passos Coelho é um embaraço. Terá mais dificuldade em continuar a repetir esse argumento ao longo dos próximos tempos. Mas também é verdade que a Comissão Europeia continua a dizer que Portugal tem que continuar a fazer um esforço muito grande no investimento e naquilo que é o crescimento da economia. E eu penso que estará aí a margem de manobra para Pedro Passos Coelho continuar agora a pedir a António Costa um esforço maior, não apenas nesse sentido das reformas, mas também naquilo que é a consolidação da economia portuguesa. E sobre a Caixa Geral de Depósitos, não poderá ser argumento a usar numa altura em que a Comissão Europeia já fez a sua leitura relativamente à questão? Pois, esse é outro dos argumentos que a direita terá agora também mais dificuldade em esgrimir, porque aquilo que a Comissão Europeia disse de forma muito clara é que houve unanimidade no reconhecimento de aceitar os argumentos do governo português em relação ao impacto que essa recapitalização terá no déficit público. E isso veremos também se será assim ou não. Isto é uma boa notícia para o governo, que agora fica com esse fantasma eliminado do seu radar, mas é ao mesmo tempo uma exigência, nomeadamente no final do ano, quando o governo português tiver que apresentar contas, porque das duas uma, ou é verdade aquilo que o governo português prometeu à Comissão Europeia, que a Comissão Europeia acreditou, que é não haverá um impacto muito significativo desta recapitalização nas contas públicas, ou então esta recapitalização tem alguns alçapões, como alguns analistas têm vindo a dizer que pode vir a ter, e aí, havendo um impacto, a própria Comissão Europeia pode recuar na avaliação que está a fazer das contas públicas. E, portanto, esta, digamos assim, é um alerta para António Costa que ele terá que levar a sério, porque é uma variável relevante. A seu favor, conta o facto de a Comissão Europeia, neste momento, ter alguma flexibilidade e alguma tolerância em tudo aquilo que diz respeito à estabilidade do sistema financeiro. E, portanto, dificilmente, neste momento, a Europa criará alguma dificuldade adicional a Portugal se essas dificuldades advierem daquilo que é o esforço dessa estabilização, isto é, de apoio aos bancos para que a tal estabilidade financeira seja conseguida. E isso Marcelo Rebelo de Sousa foi capaz de antecipar com alguma perspicácia e tem vindo a dizer que é uma pedra fundamental daquilo que é o caminho que Portugal está neste momento a traçar. E o caminho do governo, mais concretamente da Geringonça, será mais fácil a partir de agora? Não necessariamente. Eu diria que pode ser fácil até outubro, tendo em conta as eleições autárquicas, que são aqui uma variável que impede, de alguma maneira, bloquistas e comunistas de quererem criar grandes embaraços ao Partido Socialista. E, portanto, utilizarão todo este território mais como arma eleitoral autárquica que as pessoas saberão ler como tal. O problema é a discussão do Orçamento de Estado para 2018, que vai acontecer logo a seguir a essas eleições autárquicas. E aí é natural que bloquistas e comunistas utilizem este ambiente favorável em termos económicos para exigir do Governo medidas adicionais para o Orçamento de Estado para o próximo ano. A Mariana Mortágua vejo, por exemplo, já dizer, e Catarina Martins também, que não vê necessidade de um orçamento retificativo para encaixar estes bons resultados económicos, mas já vão deixando o alerta para que no próximo ano haja medidas um pouco mais ambiciosas na área económica, nomeadamente na flexibilização fiscal,
fiscal e também no aumento do investimento público. E aí António Costa terá que saber gerir essas exigências da esquerda com aquilo que percebemos pelas palavras dos responsáveis europeus é também algum sinal de alerta relativamente a excessos que agora possam ser cometidos. Porque alguns analistas têm dito que Portugal reage melhor em termos de medidas quando está confrontado com situações de dificuldade do que com situações de facilidade. Isto é, há alguma tendência dos governos portugueses para, quando encontram alguma margem de manobra, poderem, entre aspas, esbanjar um bocadinho do dinheiro que é criado com essa riqueza. E esse é um cuidado que a Comissão Europeia já terá detectado e que não deixará passar, porque esta recomendação não é uma decisão final, o Conselho Europeu poderá ainda criar aí também algum embaraço político ao Governo se vier a chamar a atenção para esses riscos de alguns excessos que possam ser cometidos, e isso será aproveitado pela direita. Ricardo, ouvimos o Ministro das Finanças dizer que Portugal está no bom caminho, as empresas terão uma vida mais facilitada, com acesso ao investimento, ao crédito, ao financiamento. No caso do bolso dos portugueses, não há uma garantia de que haverá folga? Essa folga existe, agora falta saber como é que esta folga vai ser utilizada. Se vai ser utilizada, por exemplo, com benefícios fiscais, que possam aí diretamente afetar o bolso dos portugueses, ou num investimento público, isto é, começar a fazer com que os serviços públicos a que nós temos acesso sejam de melhor qualidade e com mais oferta, ou então para contribuir apenas para a sedimentação daquilo que são as contas públicas, isto é, para diminuir a dívida que está ainda na ordem dos 130%, o que é muito acima daquilo que a União Europeia nos está a exigir. E estes são os caminhos que neste momento estão perante o governo português. Os indícios são claramente de que haverá aqui não medidas tão austeritárias como aquelas que Pedro Passos Coelho estava a introduzir, mas uma maior tolerância relativamente àquilo que é a utilização desses recursos. E, portanto, eu diria que os portugueses, perante um governo de António Costa e perante as suas promessas eleitorais e a pressão que vem seguindo e sentindo à sua esquerda, levarão a que o efeito seja mais rápido naquilo que é a capacidade que as pessoas têm de acesso a crédito e também de maior dinheiro resultante do seu esforço laboral por exemplo, essa tal flexibilização fiscal. Mas essas são ainda neste momento incógnitas que o próprio Ministro das Finanças teve o cuidado também de não esclarecer cabalmente, o que me parece nesta altura bastante sensato. Ricardo, obrigada. Obrigado.